A paz do Senhor, nossos irmãos, seguidores das redes sociais, canal Eva Maquini, saúdo a vocês na paz do Senhor. Estou muito feliz em poder voltar com vocês na madrugada e poder fazer o estudo da Palavra de Deus e a oração da fé. Hoje nós temos um estudo todo especial. E você que nesse momento está entrando para participar conosco, feche os teus olhos, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Nós queremos, meu Deus, te render graças. Que esses momentos de estudo da tua palavra, de oração, sejam direcionados pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor venha falar aos corações. Que o Senhor venha fortalecer, levantar quem está caído, dar ânimo ao cansado. Que o Senhor venha dar fé necessária para esse que já está sem esperança. Fé para vencer as dificuldades, os problemas. Meu Deus, eu te dou graças e peço que teu Espírito venha nos iluminar e nos ajudar nesse estudo. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. É sempre um prazer a gente poder retornar fazendo o estudo da Palavra de Deus, uma aplicação à nossa realidade. Hoje, em especial, nós estaremos falando sobre experiências da vida cristã. As experiências que são vividas pelo cristão em Cristo Jesus. Essas experiências, elas se tornarão mais concretas e mais constantes da manifestação da glória de Deus na vida de cada um de nós, de acordo com a nossa fé. O Senhor Jesus disse: se creres e não duvidares. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, nós temos visto que é bem comum acontecer de enfrentarmos dificuldades e problemas na vida cristã e a nossa fé ser provada. Pode ser, de repente, uma situação difícil de desemprego, um problema financeiro, pode ser uma ruína no casamento, pode ser, de repente, a destruição da família, pode ser o mar revolto com suas ondas, querendo nos tragar, como aconteceu com os discípulos certa vez, estando ali no barco, e o Senhor Jesus estava dormindo. E quando eles gritaram, pedindo socorro ao Senhor, mestre, mestre, não importa ao Senhor que nós pereçamos. E Jesus então, diz a Escritura Sagrada, ele se levantou e ele repreendeu. Ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar e se fez grande calmaria. E depois ele deu a lição para os seus discípulos. Ele disse: homens de pouca fé. Nós precisamos começar a exercitar a nossa fé. Precisamos ter uma fé que seja constante, uma fé que desafia,
desafia a realidade, desafia o problema. E em vista de todas essas questões, esses pontuais, esses problemas que eu mencionei no início, a fé em Deus é a solução. E a gente precisa, então, tomar como exemplo os heróis da fé. Nada mais instruidor do que a gente meditar num grande exemplo de fé, que foi Jó. Vem comigo no livro de Jó e vamos ver aqui o perfil de Jó. Quem era Jó? O próprio Deus deu testemunho sobre a pessoa de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Diz assim: E um dia vieram os filhos de Deus a apresentar-se diante do Senhor, entre os quais veio também Satanás. E disse o Senhor a Satanás: De onde vens? E respondendo Satanás ao Senhor, disse: De rodear a terra e de andar por ela. E o Senhor disse a Satanás: Tens observado meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus, e que se desvia, que se afasta do mal. E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: Porventura teme Jó a Deus em vão? Não tens tu cercado de bens ele, a sua casa e tudo quanto tem, ao trabalho das suas mãos tem abençoado, e por isso a sua fazenda cresceu muito sobre a terra. Versículo 11. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo o quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A fé de Jó foi provada. Deus deu testemunho sobre o perfil de Jó, esse homem de Deus, esse homem de fé. O que foi que Deus disse sobre o Jó? Você observou Satanás? Você tem observado meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Deus destaca Jó como um homem que não há outro que se possa encontrar naquela época sobre a terra, um homem perfeito e reto que teme a Deus e se afasta do mal. E ele diz para o Satanás: Você tens observado, Jó? Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmãozinho, minha irmã, nós precisamos observar o exemplo de Jó. O exemplo de Jó. Jó, ele foi exaltado diante do nosso maior inimigo, que é o Satanás, o inimigo das nossas almas. Deus deu testemunho sobre Jó. Quão maravilhoso é poder receber esse testemunho do Espírito Santo de Deus, de que Deus reconhece em nós alguém que tem procurado observar o exemplo de Jó, que tem procurado ser como Jó, que procura ser diferente na terra. Não há nenhum outro homem perfeito e reto que teme a Deus e se afasta do mal.
Certa vez, estando eu doente e nessa enfermidade, aparecem sempre pessoas que questionam a nossa pessoa como servo de Deus, que questionam a nossa fé. E aí me perguntaram, e aí esse teu exemplo aí, doente, cheio de moléstias, evangelista Maquiné, qual é esse teu exemplo aí? A resposta que o Espírito Santo me deu foi: o meu Deus é o mesmo Deus de Jó. Jó, depois ele passa por uma grande provação, porque ele precisava conhecer a Deus, não de só ouvir falar. Ele tinha fé num Deus todo-poderoso que ele só ouvia falar, mas ele precisava da experiência de se relacionar com esse Deus único e verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E ele precisou passar por essa grande prova. Jó perde tudo. Jó perde no instante, ele perde a sua fazenda, os seus rebanhos, ele perde os seus filhos e ele perde a sua saúde. Mas Deus disse a Satanás que não podia tocar na vida do Jó. E Jó, passando pelaquela situação de grande enfermidade e humilhação, as pessoas ao seu redor começaram a agir contra ele, a desprezá-lo, a escarnecê-lo, a humilhá-lo. As pessoas que ele ajudava, que ele dava alimento, que ele abençoava os necessitados, essas mesmas pessoas. E mais à frente vêm os seus amigos, que começaram a julgar Jó, a condenar Jó. E Jó lhe diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive e que ele se levantará. Meu amigo, minha amiga, você nesse momento pode estar sentindo que se aproxima a morte, o seu coração pesado, e você olha ao redor, assim como Jó, as pessoas que você ajudou, que você deu comida, que você alimentou. Às vezes até na própria casa você está vendo a esposa se levantar contra você, questionar a tua fé. O filho não te respeita, não te obedece, não há honra. Mas sabe, meu querido amigo, declare pelo Espírito Santo como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor, ele está vivo, ele se levantou. E quando o Senhor se levanta em nosso auxílio. Jó, ele saiu daquela situação de grande humilhação e opróbrio. Deus deu a oportunidade de Jó conhecer e se relacionar com ele, não de ter a sua fé apenas de ouvir falar das grandezas de Deus, de um Deus todo-poderoso, mas o próprio Deus conversou com Jó e se revelou para ele.
E a palavra de Deus diz que quando Jó teve o seu cativeiro de miséria, de doença, de opróbrio, de humilhação, de desprezo, Deus reverteu o cativeiro de Jó. E Deus multiplicou de tudo aquilo que Jó tinha. Deus deu multiplicado. Jó, ele perseverou na fé dele. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus, ele fala ao teu coração sobre a fé que agrada a ele. A palavra de Deus diz: o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O Espírito Santo, nesse momento, ele te dá ânimo, ele te ergue, ele te fortalece, ele te alimenta através dessa palavra, a tua fé. No dia que se aproxima essa doença, essa moléstia, esse mal, esse problema financeiro, essa ruína, essa desgraça familiar, esse vício da droga, essa destruição do casamento, esses desejos de morte, as ações dos espíritos malignos, esse cativeiro demoníaco, em nome do Senhor Jesus, sai da tua vida, meu irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Meu amado, o dia se aproxima. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria e o amanhecer da vitória de Deus sobre a tua vida. Eu quero aqui me despedir, abençoando você e a sua família e agradecendo por você estar nos seguindo e fortalecendo esse trabalho. Convidar os outros amigos também para se inscreverem. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like e fazer o seu comentário, deixando a sua bênção para esse trabalho. Vou fazer a oração da fé, encerrando agora nesse momento, esse estudo da palavra. Feche os teus olhos. É momento de oração. Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor chamou meu pai, chamou Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. As pessoas viram a tua glória. E nessa madrugada, os teus filhos, as tuas filhas, esses pequeninos precisam ver a tua glória. Vem, Senhor, e consola essa mãe que tem o filho no hospital, que o médico já desenganou. Vem, Senhor, visita, meu Pai, essa família que está sendo destruída pelas drogas. Liberta, Senhor, esse jovem que o pai e a mãe, que a família passa quase a noite acordada, esperando ele voltar, porque ele está drogado, ele está no vício, ele está na bebedeira, no cigarro, na prostituição. Traz ele de volta vivo, Senhor. Faz a tua obra na vida dele. Meu Deus, é esse que está desistindo do seu casamento, da sua esposa. Que o Senhor, meu Deus, dê o ânimo, o amor. Que o Senhor toque no coração dessa esposa. Que o Senhor fale a ela, meu Deus. Que o Senhor faça cessar toda
a confusão, toda a briga, toda a intriga. Que o Senhor dê, meu Deus, da tua graça. Ó meu Pai, que o Senhor faça as pazes desse casal. Que o Senhor Jesus, que veio, meu Deus, veio converter os filhos aos pais, os pais aos filhos. O Senhor veio reconciliar. O Senhor deixou a sua paz. Que sinto a tua paz agora nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Quem tem fé, diga amém. E graças a Deus, eu me despeço agradecendo. Fica na paz, fica com Deus e viva o Senhor Jesus. Oh, glória!